também que eu não ia conseguir, mas aí 10 horas da manhã o rapaz chegou com ele aqui, tá funcionando com algumas deficiências, mas ainda tá vivo. E aí consegui dar aula, né? Estou feliz, não sei se vocês estão, mas eu estou. A gente vai continuar, né? Arcadismo, que era o plano, né? Da continuidade. A gente tinha começado a estudar arcadismo, dei toda a parte, relembrando, né? Vocês aí. A gente falou sobre o contexto histórico, as influências, né? Qual era a ideia em torno da chegada do arcadismo no Brasil e no mundo, né? Como é que ele vai se desenvolver aí? O que esses artistas que começam a produzir nessa época, né? Principalmente falando nesse contexto de literatura, qual era esse propósito, né? E vocês lembram qual era o propósito, qual era a ideia, a energia aí do arcadismo? Não? Todo mundo esqueceu? Gente, eu vou só fechar a porta aqui, só um instante. Tá bom, tá tudo bom. Ó. Tá bom, desculpa, gente. Só para o barulho não interferir. Arcadismo? A gente estava falando de arcadismo na semana retrasada. Você estava, Alana? Pois é, né? Bem antigo, 2009. Vitor me entende, sabe o que a gente está passando. Meu de 2010. 2011. Começo de 2011, por aí. Eu perguntei se vocês se lembram quais eram as principais características do arcadismo que a gente conversou na aula. Qual é a ideia por trás do arcadismo, né? Bucolismo, sim. O que mais? Exaltação da natureza. O campo. Vida no campo, sim, exaltação da vida no campo. A utilização, né, dos pseudônimos pelos autores, isso ótimo. Por trás de tudo isso, a gente tem aí a racionalização, né? A razão comandando todas as ideias das produções que vem acontecendo também. A gente tem o iluminismo como grande influência aí no desenvolver dessa escola. Mais alguma coisa? Vocês conseguem lembrar de mais alguma coisa? Sim, é assim que se escreve, fugere urban, né? Fugir do urbano. E aí a gente também tem a questão do não querer o caos, né? E da gente procurar aí, principalmente uma ideia que nasce lá no arcadismo e vai permeando a nossa cultura e as produções artísticas no decorrer do tempo, é o Carpe Diem, né? Que eu até sugeri para vocês assistirem. Sim, aqui no Brasil a gente está vivendo a época do ciclo do ouro, né? Vila Rica lá, que ficava em Minas Gerais, que agora é Ouro Preto. Antiga Vila Rica. Foi na época do ciclo do ouro, tivemos aula disso agorinha. Ai, maravilhoso. Então, acho que a gente devia ter dado essa aula juntas. Eu e a Kívia, né? Tava falando sobre o ciclo do ouro e tudo mais. Chegaram em Confidência Mineira, porque a gente vive aí o arcadismo dentro da Inconfidência Mineira, né? A gente vai ter alguns dos nossos autores vão ser aí grandes nomes da Inconfidência, vão estar participando da Inconfidência e vão sofrer algumas das consequências. Poucas, né? Acho que um deles a gente vai ver hoje que sofreu um pouco mais, porque quem se deu mal mesmo foi Tiradentes, que morreu, foi esquartejado, né? Era o pobre da história, então cai mais para cima dele mesmo. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui os slides de hoje com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais de obras e autores, tá? Porque depois que a gente entende qual é esse processo do arcadismo, né? A gente está pensando aí da exaltação da natureza, né? Do desfazer-se aí desse caos urbano, da valorização da relação do homem com a natureza, né? Como forma muito importante, viver
pensando aí, buscando, de repente, um dia ser um Arcade, né? Viver aí dentro do campo e tudo mais, né? Meu sonho é ir para fazendinha, uma vida tranquila. Depois que a gente entende todo esse processo, toda essa questão da exaltação da natureza e da busca pela paz, pela tranquilidade, pela harmonização, né? A gente começa a gente precisa também entender e ver as obras, né? Porque quando a gente fala de vestibular, a gente vai ter algumas obras, tá? Que são muito mais marcantes e que vão exigir de vocês algum conhecimento. Não posso exigir, né? Também não conheço aí como é que está a administração do tempo de vocês, que vocês façam leitura de todas essas obras. Mas, na ausência dessa possibilidade, vocês podem aí ler resumos, buscar pequenas resenhas de gente mais... Né, resenhas feitas por professores, por pessoas que estudam um pouco mais e vão trazer mais ideias para vocês, né? Pelo menos conhecer a essência de cada obra. Eu vou falar das obras para vocês, obviamente. Vou trazer a essência, mas é importante que vocês tenham acesso a trechos também, né? Qual é o ideal? Se eu puder ler essas obras, né? Na ausência dessa possibilidade, como eu já disse, procurem pelo menos resumos, resenhas, tá? Dentro das obras. Porque tem muita questão de análise de pedaços, né? De partes do texto. A gente vai ter também algumas coisas de arcadismo com romantismo, que a gente ainda vai dar, né? Ainda não estou trabalhando nessas questões porque a gente não chegou lá, mas tem arcadismo, romantismo, arcadismo, modernismo, né? A mescla aí de diversas características dentro de obras diferentes. Então, quanto mais leitura vocês tiverem, né? Mais próximo do acerto, do sucesso vocês vão estar em relação à resolução de questões, tá? Eu vou parar de enrolar, né? Abrir aqui com vocês o slide. Assim que o trequinho permitir, aquela super habilidosa, né? Com o computador velho. Ele não está permitindo que eu... Não está permitindo que eu compartilhe. Tenta aí de novo. Oi? Estou pensando, será que ele voltou pior do que ele estava? Agora, o que aconteceu? Era o Alexandre me sabotando, gente. Ninguém merece. Não era, não. Não sou eu mesmo, é esse computador. Vou reclamar dele até conseguir comprar outro. Vamos aqui partilhar a vida. Ok. E aí vou falar para vocês, como eu já disse, né, sobre alguns autores e um pouquinho da história deles, e aí um pouquinho da obra, né, que são essas obras aí que vão entrar em questões de vestibular para vocês. E aí a gente vai entender também um pouquinho mais da ideia do arcadismo. Se de repente aparece um autor que você não se lembra, que você não tem muito domínio, mas pela estrutura, né, do que se produz na época, fica mais fácil identificar, tá? Então, a gente tem o principal, né? O primeiro, que é o Cláudio Manuel da Costa. Ele vai aí vai trazer a obra, né? E o nome da obra é Obras, que vai iniciar o arcadismo aqui no Brasil. Então, ele inaugura o arcadismo no Brasil com a sua coletânea de poemas intitulado Obras, tá? Então, ele é brasileiro, né? Mineiro. Vou ler um pouquinho aqui da história dele para vocês, só para vocês terem uma noção. Claro que esse slide vai para vocês, mas aí a gente, de repente, troca uma ideia agora, tá? Então, ele é conhecido como guardador de rebanhos, né? Glouceste Saturno, é o pseudônimo aí que ele escolheu, tá? Ele nasce na cidade de Mariana, né, em Minas Gerais, como eu já disse. Vai fazer direito em Coimbra, e aí, lá ele tem contatos com as ideias iluministas, né? Como eu já falei para vocês, o iluminismo vem a influenciar tudo que se faz dentro do arcadismo, né? Ele já vem aí influenciando as escolas anteriores, mas ele ganha força no arcadismo e a gente vai vivenciar, né, de forma mais concreta essas ideias do iluminismo, visto que a gente está saindo de barroco,
né? E aí o barroco é aquela relutância, lembrando aí a vocês, a relutância passado, futuro, né? Fico no passado, mantenho essas ideias, né? Continuo com os mesmos valores ou eu vou avançar. E aí o avanço, né? A representatividade literária desse avanço é o arcaísmo. Então ele vem aí influenciado pelas obras do Iluminismo, né? E aí, ao voltar ao Brasil, ele funda, muito ousadamente, claro, a Arcádia Ultramarina em Vila Rica, tá? Era um homem muito rico, de posses, e aí é ele que eu ia falar para vocês, que apesar de ser muito rico, se envolvendo aí com a Inconfidência Mineira, vai preso sim e não suporta, né, a prisão e acaba se enforcando aí em 1789. Então, a gente vai ter aí os nossos artistas sofrendo, né, por uma militância social, e isso não é novidade, isso se repete no decorrer da história, né, em vários momentos históricos a gente vai ter aí artistas que são presos, que são mortos, né, ou que se matam por essas questões, por estarem envolvidos em questões políticas, sociais e tudo mais. Até porque, gente, a gente tem que ter a ideia de que esse pessoal que ficou para a história, né, prefiro dizer assim, que ficou, que teve a oportunidade de manter o seu nome na história para sempre, é um pessoal que era mais culto, tinha acesso à cultura, né? Pessoal privilegiado no que se trata acesso à cultura mesmo, né? A leitura, a produção e tudo mais. Então, e é interessante também a gente ver que no decorrer da história foram essas pessoas que tinham mais acesso, né, à cultura e tudo mais, e uma vida financeira um pouco mais estável, que se envolveram aí nessas lutas, em sua maioria. Aí eu vou entrar numa opinião minha, né, que é o povo em si tá mais preocupado em trazer comida para casa, né? Enquanto que o rapaz bem-sucedido, nascido em bons berços e tal, tem tempo, digamos assim, para pensar, né, em melhorar a sociedade, tá bom? E aí o Cláudio Monada da Costa, nosso inaugurador do arcadismo, vai sentir aí na pele, vai ser um bom exemplo do que eu estou falando para vocês, tá? E aí, posteriormente, ele se dedica, né, à poesia bucólica e pastoril, que é aquilo que a gente já estava falando, né? Falando sobre a natureza, sobre o refúgio, né? O refúgio para o poeta, né? A busca da vida longe da cidade e todas essas coisas que vão aí permear todo o arcadismo, que a gente já falou várias vezes, mas é sempre bom repetir, né? E aí, assim, lembrando que ele inaugura o arcadismo, então ele vai ter tracinhos aí do barroco, né? Por isso que a gente vai falar aqui, vocês vão ver no trechinho do texto, que ele fala, reflete as angústias e o sofrimento amoroso. Então, essa questão mais angustiada, né, de mais sofrimento e tudo mais, ainda é um pouquinho do que sobrou das influências aí do barroco, porque ele é o primeiro a produzir, então ainda tem, né, resquícios do que vinha anteriormente, porque a gente sabe que a escola literária, né, assim como a história toda, o processo histórico, né, porque literatura e história estão muito entrelaçados, não tem um marco assim, né, acabou dia 20, dia 21 começa outra coisa, ou ontem era barroco, hoje não é mais, eu não posso fazer mais nada de barroco. Não, o Cláudio Manuel da Costa ele vai carregar aí o barroco em seu coração um pouquinho ainda, então vai avançar para o arcadismo, mas vai trazer aí a questão da angústia, né? Ele tem a sua amada Nise, obras, né, que é o que abre a nossa escola literária de arcadismo no Brasil, tem várias poesias para Nise. E aí ela é a musa inspiradora, é a mulher idealizada. Outra escola que lembra muito a questão da mulher idealizada também é o romantismo, né? É porque a gente já vai, depois do arcadismo, a gente vai começar a viver o pré-romantismo e o romantismo, tá? Que serão os próximos capítulos aqui das nossas aulas. E aí esses poemas fazem parte do conjunto intitulado Obras de 1768. Aí botei aqui uma imagenzinha pastoril, né, para vocês se inspirarem. Trouxe um sonetinho, né, que ele está muito assim, está muito Nise mesmo, a Nise, sua musa inspiradora, a busca aí desse contato com Nise, né? É bom a gente saber essas pequenas
essas pequenas informações marcantes sobre os autores, porque a gente vai pensar aí, sim, que Nise, por exemplo, pode aparecer dentro de uma questão. E ela pode aparecer dentro de uma questão onde tem vários autores misturados, onde tem várias obras misturadas. Opa! Mas eu sei que Nise é a amada do querido Cláudio Manuel da Costa. Então, eu estou em arcadismo e eu estou falando de Cláudio Manuel da Costa e eu estou falando da primeira obra, certo? Feita no arcadismo, no arcadismo dentro do Brasil. Então, sabe, uma palavrinha tão pequena mantém vocês aí conectados ao resto do conteúdo, tá? E aí ele vai falar, Nise, onde estás? Aonde espera achar-te uma alma que por ti suspira, se quanto a vista se dilata e gira, tanto mais de encontrar-se desespera. Ah, se ao menos teu nome ouvir pudera, entre essas auras suave que respira, Nise, cuido que diz, mas é mentira. Nise, cuidei que ouvia, e tal não era. Grutas, troncos, penhascos, se a minha alma em vós se esconde, mostrai-me a sua formosura. Nem ao menos o eco me responde. Ah, como é certa a minha desventura. Nise, onde estás? Onde? Né? Ele parece o eu lírico feminino do trovadorismo, né? Cadê o boy? O boy me deixou, agora ele tá atrás da menina, né? E aí, assim, nessas poesias em que ele vai falar diretamente de Nise, você não vai encontrar o bucolismo, né? Tão claramente. Nessa hora, pelo menos, a gente vai ver muita coisa direcionada ao nome dessa mulher. Então, é por isso que eu estou chamando a atenção de vocês para memorizar o nome dela e sempre guardar a quem ela está associada, tá? Porque isso é importante. Porque quando ele estiver falando dela, ele vai falar só dela. Aqui ele vai falar grutas, troncos, penhascos, né? Que remete aí à natureza, mas é muito sutil, é muito superficial. Não é algo dentro mesmo e que vai deixar bem claro que eu estou aí dentro do arcadismo, portanto, eu tenho várias características do bucolismo. Não. Ele está focado aí em homenagear a sua amada. Ele também vai fazer um poeminha que vocês vão ver em tudo que vocês pesquisarem sobre o arcadismo, vocês vão encontrar falando alguma coisa sobre esse poeminha chamado Vila Rica, tá? E aí, o Vila Rica, ele é um poema pequeno, curtinho, não é considerado lá um poema de grandes, sabe, um poema bem feito. É um poema bem feito, mas não é um poema, um super poema, digamos assim, sabe? Que você admira, a forma, né? A divisão, o ritmo poético. Não é um poema assim. Mas está aí, está registrado para a história, faz parte aí né, das obras atribuídas ao arcadismo, né? Com muita importância, porque é a inauguração do arcadismo, vem, né, com o peso do seu autor e tudo mais, porém não é lá um grande poema. Mas é um poeminha, vai falar sobre Vila Rica. E aí a gente tem, né, uma das características do arcadismo no Brasil, que é essa exaltação, né, por algo que é nosso. Lembrando a vocês que o arcadismo ele tem esse peso, né, de trazer, de carregar obras que finalmente são obras mais brasileiras, que falam do nosso povo, que falam da nossa natureza, do nosso mundo, digamos assim, né? Que não era chamado de Novo Mundo. Apareceu um chat aqui, alguém falando. Mas é isso aí, consegui. Essa Nise tem cara de que não vale a pena, tipo Narciso. Olha, eu falei que eu não quero ninguém falando mal do Narciso aqui nessa aula, hein? Tá proibida. Não sei, né? O Narciso valia a pena sim, o Narciso era lindo, perfeito. Só que ele se perdeu, muito jovem para tanto poder, tá? Então ele vai falar, levados de fervor que o peito encerra, vês os paulistas, animosa gente, que ao rei procuram do metal luzente, com as próprias mãos enriquecer o erário. Arzão é este,
é este, o temerário, que da casta os sertões tentou primeiro. Vê qual despreza o nobre aventureiro os laços e as tradições que lhe prepara. Do cruento, gentil, a fome e a vara. Então, ele está falando aí, né, das conquistas da luta pelo ouro, que faz parte aí do que vocês estudaram na história, né? Então, tá, o Vila Rica não é lá uma grande poesia. Professora? Ela travou. Deixa eu ligar aqui para ela, peraí. Ih! Gente, até onde vocês conseguiram me acompanhar? Oi. Pessoas. Olá, pessoas me ouvindo. Ah, tá. Não chegou, vocês não chegaram a ver a leitura de Vila Rica ou eu fiz a leitura? Não li. Ok, então tá. Vou mostrar aqui para vocês o Vila Rica, tá? Se vocês sentirem que eu cortei alguma parte, aí vocês me avisam que eu volto. Ok? Conseguem ver? Chegamos em Vila Rica. Ok, obrigada, Vitor. Pois é, então, o que eu queria falar para vocês de Vila Rica é que ele não é um grande poema, não é um poema lá admirado por suas formas, né, pelo seu jeito de fazer. Ele é um poema, tem gente que fala assim, é um poema, uma tentativa de poema que não deu certo. Mas ele conta aí, ele está associado, tão associado à história, né, ao momento histórico em que se vivia, que ele permaneceu sendo estudado e trabalhado até então. Então, sempre que vocês forem ver alguma coisa sobre o início, né, sobre o Cláudio Manuel da Costa, vocês vão encontrar alguma alusão, alguma informação, ou até mesmo o poema todo, né? Que é um poemeto pequenininho, né? E aí eu li para vocês, né? Mas eu estava lendo sozinha, enfim. Aí agora eu vou ler de novo. Levados de fervor, que o peito encerra, vês os paulistas, animosa gente, que ao rei procuram do metal luzente, com as próprias mãos enriquecer o erário. Arzão é este o temerário, que da casca os sertões tentou primeiro. Vê qual despreza o nobre aventureiro, os laços e as traições que lhe prepara o cruento gentil, a fome e a vara. E aí ele está falando da questão da luta pelo, né, da ganância aí, dessa luta aí pelo ouro, né?
que nós vivenciamos. Então, não é lá um grande poema, não é um poema com palavras rebuscadas para a época, né? E tudo mais, mas está tão associada à história, como eu já disse, que ficou aí arraigado nos nossos estudos literários, tá? Aí depois eu ia mostrar para vocês uma questãozinha. Vou continuar. Assim que meu slide caminhar, nós vamos aí para a questão em cima, né, de um poema de Cláudio Manuel da Costa, né? Foi tema de vestibular e tal, é bem atual. E aí a gente vai ler. Às vezes a poesia, ela é um desafio na hora de fazer, né, de resolver questões. Então é o seguinte, tenham atenção com essa leitura. Quem puder, de novo, né? Quem puder, quem tiver tempo, pegue um livro de poesia. O ideal é que seja de um desses que estão enquadrados aí na história, né? De uma das escolas literárias. Se não, pegue qualquer poeta e comece a ler, comece a exercitar, para vocês entenderem o sentido dentro da poesia. E aí, começar a ler a poesia com a entonação adequada, porque às vezes você lê a poesia, ok, pois é, né? E aí? Então, a ideia de você ler poesia com alguma frequência, mesmo nos estudos, então, né? Estou tentando resolver a questão, vou ler poesia. Tenta entender aquela poesia, tenta pesquisar qual é o simbolismo da poesia, né? Para ficar mais fácil na hora da resolução. Quando é uma resolução referente, estou falando bastante de resolução de prova, né, gente? Mas é porque a gente vai ter que falar sobre isso sempre. Quando é uma questão mais direta, encontre características, a que autor isso se atribui, de acordo com as características, que escola produz esse tipo de texto, ok. Mas quando você encontra uma questão que é referente à interpretação de texto, se você não consegue entender a poesia, dificilmente você vai conseguir acertar, tá? Então, de olho aí nessa questão da compreensão mesmo da poesia, tá? Então, vamos lá, né? Pastores, que levais ao monte o gado, vede lá como andas por essa serra, que para dar contágio a toda a terra, basta ver-se o meu rosto magoado. Eu ando, vós me vedes, tão pesado, e a pastora infiel, que me faz guerra, é a mesma que em seu semblante encerra, a causa de um martírio tão cansado. Se a quereis conhecer, vinde comigo, vereis a formosura que eu adoro, mas não tanto como sou vosso inimigo. Deixai, não a vejais, eu vou-lo imploro, que se seguir quiserdes o que eu sigo, chorareis, ó pastores, o que eu choro. E aí, né? Será que ela presta? Não pode falar mal de ninguém aqui. E aí ele pergunta o seguinte, ó. O uso da palavra inimigo na terceira estrofe é explicado pelo fato de que o eu lírico, e aí a primeira, né? Ameaça os pastores, informando que passará a posição de adversário daquele que se aproximar da pastora. Reconhece que teria sido imprudente se não alertasse os pastores sobre o perigo de se aproximar, né, da pastora. Conclui que não é muito amigo aquele que se afasta do seu grupo por amor de uma mulher. Admite que, ao contrário de que pensava, não tinha com a pastora uma relação ideal. E decide se libertar, né? Decide se libertar da relação amorosa, afastando-se da mulher que antes amava. Lembra que eu falei da questão da interpretação? Se interpretar fica fácil, né? Se não, não é difícil conseguir responder. Querem que eu volte lá para o poema para vocês darem uma relida? Ou todo mundo já sabe? Voltaremos.
Lembre-se que é a palavra inimigo, tá, gente? Fiz uma besteira. Pode rir, pode rir. Pois é, né? Poxa! Desculpa. Agora não vale nem tentativa, né, gente? Ou alguém não viu e quer tentar? Não, todo mundo viu, tenho certeza. Esse quadradinho não aparece pra mim. Né? Tá, vamos lá então. Pelo menos a gente consegue falar aqui um pouquinho sobre o assunto. Gente. Passei demais. Ó. Então vamos lá, né? É a letra B. E aí ele fala: reconhece que teria sido imprudente se não alertasse os pastores sobre o perigo de se aproximarem da pastora. Ok, a gente conseguiu achar a resposta, certo? Mas a gente pode pensar assim: por que se chega a essa conclusão? A gente vai um pouquinho mais fundo, né? O que faz nessa palavra inimigo, na palavra inimigo, com que você chegue a essa conclusão de que não era uma ameaça, de que não era uma questão de deixar os amigos pelo amor, mas sim porque reconhece que teriam sido imprudentes, né? Ele não alertar sobre o perigo. O que na frase faz com que vocês cheguem a essa conclusão aí? Vamos voltar lá. E aí, alguém quer tentar? Ou não? Pode dizer não também. Acabou meu café. Não? Todos me ignoram? Ok. Fazer um drama, né? Para ver se... Ficou bem claro, eu não consegui chegar nessa resposta. Acho que não entendi mesmo o texto mesmo. Vamos lá ver como é que a gente chegou nessa resposta, né? Subir. É o seguinte, ele pergunta: o uso da palavra inimigo é explicado pelo fato de o eu lírico. Aí ele vai dar as alternativas, a correta a gente já sabe, né? É a letra B. Reconhece que teria sido imprudente se não alertasse os pastores sobre o perigo de se aproximarem da pastora. E aí, assim, ele usa como chave só a palavra inimigo, tá? Mas a gente que tem um contexto, né? A gente vai se preocupar com o contexto também. Então, qual é o contexto dessa estrofe? Ele vai dizer: eu ando, vós me vedes, tão pesado, e a pastora infiel que me faz guerra é a mesma que em seu semblante encerra a causa de um martírio tão cansado. Se a quereis conhecer, vinde comigo. Vereis a formosura que eu adoro. Mas não, tanto não sou o vosso inimigo, né? E aí ele vai dizer: deixai, não a vejais, eu vou-lo imploro, que se seguir quiserdes, que eu sigo, chorareis, ó pastores, o que eu choro. Então a gente observa que ele quer dizer o quê? Que ele não é inimigo, né, dos pastores. O que ele quer dizer com aquilo ali é que se eles se entregarem à beleza da pastora, né, e tudo mais, também vão sofrer,
né? Não vedes, ó, aqui no comecinho ele fala, eu ando, vós me vedes. Tão pesado. Então, quando ele fala que ele não é inimigo, né? Eu estou falando isso, eu estou abrindo isso para você, porque eu não quero que você passe pela mesma coisa que eu estou passando, né? Primeiro ele pensa em mostrar a amada, né? Vem ver, venha ver, olha só como ela é bonita. Depois ele pensa, e aí ele pensa, tanto sofrimento, né? Não, melhor que vocês não a vejam. Ela é infiel. Se vocês a virem e sentirem o que eu sinto, vão sofrer o que eu sofro. Então, é como se ele estivesse ali estabelecendo uma relação de amizade, né? Eu, na minha humilde opinião, na verdade, ele não quer que ninguém veja porque ele não quer competição, né? Mas não é uma das nossas alternativas. E a questão de dizer, ó, reconhece que teria sido imprudente se não alertassem os pastores sobre o perigo de se aproximarem da pastora. Por quê? Porque primeiro ele chama, depois ele diz, não, melhor não. Então, quando a gente faz isso, né? Olha só, faz isso aqui. Não, melhor você não fazer. É a ideia de prudência, a ideia de cuidado. Então, é sempre a ideia por trás da exposição da poesia ali. Vocês conseguiram entender o raciocínio? Se fosse inimigo, deixaria que esse... Pois é, se fosse inimigo, né, deixaria que vocês se lá... Vão lá olhar mesmo, cheguem perto, façam... Ela é ótima, até né, empurrava a menina. Ele me lembra alguém. Olha, eu não aceito isso, esse preconceito contra o Narciso, olha. Absurdo, um rapaz tão bonito, tão gentil. Morreu, tadinho. Morreu porque ele não tinha noção. Continuando, Narciso marcou, né, as aulas de literatura. Haverá mais coisas aí na frente. Aí a gente tem o Basílio da Gama, né? E aí, o Basílio da Gama, né? Botei aqui informações técnicas, né? De questões de data, né? Nascido na cidade de São José do Rio das Mortes, atual Tiradentes, né? Em 1795. E aí, no Rio de Janeiro, estudou no Colégio dos Jesuítas, era noviço quando eles foram expulsos, né? Lembrando que no final aí nesse processo de arcadismo, acho que é no finalzinho já, os jesuítas, eles são expulsos, eles são, né? O que eles fazem é tirado de circulação, né? Ficam proibidos, se tornam ilegais, e aí são expulsos do país, né? Não queremos mais você aqui. E aí ele continua... Ele vai estudar ali nos jesuítas, vai se tornar noviço nessa época, né? E aí ele vai se exilar na Itália também durante esse acontecimento, porque ele pertence ali, né, àquele grupo. E aí ele vai se filiar à Arcádia Romana. Eu falei isso na aula retrasada, né? Que a Arcádia Lusitana é inspirada na Arcádia Romana, tá? Eles vêm lá na Itália, vamos fazer aqui também. Aí tem a Arcádia Romana, que é dos italianos. Sob o pseudônimo de Termino Cipílio. Tá? Também foi, ele não fez muita coisa, né? Ele não foi poeta de muitas obras. O que a gente vai ter de marcante aqui são essas obras que eu coloquei para vocês aqui, né? O Epitalá. Eu tenho problemas de dicção, gente. Eu preciso de um fonoaudiólogo, tá? Alguém vai fazer fonoaudiologia aí? Lembra de mim, tá? Epitalá. As núpcias da senhora Dona Maria Amália, a declaração trágica, Quitúbia, mas nenhuma de tanta fama quanto o Uruguai. Gente, o Uruguai, eu vou trazer, não vou falar muito, né, do seu autor, vou falar mais do Uruguai, porque temos muitas questões que pedem aí informações sobre o Uruguai. Professora, não tenho tempo para fazer muita leitura. Tenho que escolher. Ok, se você tiver que escolher, leia o Uruguai, tá? Você vai ver a cobrança deles em várias provas aí, pelo país afora. Né? Aí ele vai falar, ó, o poeta Arcas Mineiro ficou conhecido quando escreveu o Epitalamo para a filha do Marquês de Pombal, como forma de se livrar do exílio em Angola, determinado pela Inquisição por suspeita de jesuitismo.
esse fato foi determinante para tudo que produziria depois. Então, assim, bom, ele é um grande autor, tá? Não se nega a produção dele, mas tinha muito de politicagem e bastante de puxa-saquismo na obra desse autor, né? Ele tá lá preso, tá exilado, tá não sei o que, cheio de problema. Ele vai fazer lá uma poesia para o Marquês de Pombal, dar uma puxadinha no saco, né? E aí ele consegue escapar dessa. O Uruguai não é um processo diferente, tá? Tem a ver aí também com mais uma puxadinha de saco que ele vai fazer. Como, né? Com a forma que ele posiciona os personagens dentro da história. E aí, que história, né? Como é que funciona? O que aconteceu na história do Uruguai? Esta obra é um dos principais poemas épicos do arcadismo. Vou ler primeiro, aí depois eu faço as explicações, tá? De Basílio da Gama, com grande talento, reverteu o esquema épico tradicional. Inicia em ex-abrupto, olha a fonoaudiólogo precisando, ou seja, em plena ação. Eliminou a mitologia comum nos épicos, harmonizou a paisagem e a ação, eliminou, além de tratar os indígenas como matéria poética e não apenas como informativa ou exótica. Utilizou os versos da tradição épica neoplatina, decassílabos, sem estrofação fixa, com o qual produziu efeitos sonoros e imagéticos, intensificando os significados e dando agilidade à leitura. Então, assim, ele escreve agora aí um poema que se propõe a ser um poema épico, né? Acho que eu até falei para vocês na outra aula que ele não mantém as características, essas características originais aí dos poemas épicos, né? Que são os heróis, a saga de heróis, muito voltado para os deuses gregos. Não, ele vai abrasileirar a mesma coisa, ele vai colocar esses heróis como sendo nossos heróis, mas ele mantém aí a questão de contar essa história em forma de poesia, né? Imitando, sim, os versos decassílabos. Para quem não lembra, né, a questão do decassílabo, que eles chamam de nova medida, são versos, né, que se você fizer a escansão, que a gente chama, que é a divisão silábica poética, tá? Não é a divisão silábica gramatical, é a poética. Você vai encontrar aí 10 sílabas em cada verso. Então, ele mantém essa estrutura, que é uma estrutura que honra aí os épicos da época, né, os épicos produzidos na Europa e tudo mais, copiando, né, sem a estrofação. O que é sem a estrofação? A gente tem os poemas separados em estrofes, né, que se a gente fosse pensar em produção textual, seriam como parágrafos, em blocos de texto, né? No caso das obras épicas, se vocês pegarem alguma em mãos, eu não tenho nenhuma agora aqui, eu tenho Ilíada, mas está emprestado. Ele não tem, ele vai contando. E aí, página, né, página após página. Tá? Então, ele mantém essa questão da estrutura, porém, ele vai abrasileirar e muito os personagens dessa produção. E aí, novamente, né, estrutura básica de Uruguai. 1.377 versos decassílabos, tá? Versos brancos, que a gente chama de 100 rimas. 5 cantos, né, que são 5 capítulos, tá? E a ausência de estrofação. Aí é o seguinte, sobre o que vai se tratar o Uruguai. O Uruguai vai se tratar sobre a guerra, né? O que a gente chama de guerra guaranítica, tá? É feito lá, né, o Tratado de Madrid, tá? E que vai ali, ó, vai passar, né, os 7 povos, né, das missões lá para os portugueses, enquanto que a colônia de Sacramento vai para o Uruguai. E aí passaria para os espanhóis, ok? Só que quem é que está na colônia de Sacramento? Os jesuítas, os índios, tá? O que vai acontecer? Guerra. Então, o poema narra a luta dos portugueses contra os índios das missões. E aí, assim, tá entre parênteses aqui no texto para vocês, ó, instigados pelos jesuítas espanhóis. Essa informação deles estarem sendo instigados pelos jesuítas, porque é uma forma também de continuar culpando os jesuítas pela guerra, porque o tempo todo se vilaniza os jesuítas nessa produção, tá? E aí acabou que essa ideia se perpetuou pela história.
como sendo os grandes incentivadores dos índios irem à guerra. E aí, quando a gente pensa de índios indo à guerra com os portugueses, é chacina, né? Não tem, é arco e flecha, né? Contra armas de fogo. Então, aqueles índios que estavam lutando por aquele espaço, né, contra aquele tratado, eles estavam indo para a morte. E aí se escreve, em cima disso, uma saga heróica, né, por Basílio da Gama, novamente aí puxando o saco do Marquês de Pombal, tá? E aí, né, se recusam a sair das terras, dando início aos conflitos da Guerra Guaranítica, 1754 a 1756. Tá? E aí nós temos os principais personagens. A gente tem o padre Balda, que é o vilão da história. Ele é um padre, ele é descrito como um padre vilão, incentivador aí dos índios, né, irem na direção da morte. Também é um padre safado, seduz uma índia, aí tem um filho com ela, ele tem um filho na aldeia, e esse filho do padre não é mercenário, é o Baldeta, né? Ele tem a sua história a sua importância histórica dentro do Uruguai. A gente tem a heroína Lindóia, que é uma mulher apaixonada e que sofre bastante, muito corajosa, tá? Dentro da história, né? E aí é interessante que a gente vai ver o índio um pouco mais... O índio como personagem mesmo, como gente. Não só, né, como já foi dito anteriormente, como uma fonte de informação histórica, né? Só apenas como algo para registro. Não, ele tem uma identidade, escreve sobre essa identidade, tá bom? E aí temos o português, né? Gomes Freire de Andrade, os indígenas Sapé, Cacambo e Tatu-Guaçu, que são muito importantes para a história, tá? E aí a Índia, a feiticeira Tanajura. A feiticeira Tanajura ela é muito importante para o desenrolar da história, tá, gente? Ela traz aí, ela é muito poderosa, então é aquela ideia de como sendo um pajé, né? Se vocês observarem nas histórias em que há a presença do pajé, ele é um observador, né? Algumas vezes ele é um narrador e ele é um profeta da história. Então a Tanajura não vai fugir a esse tema. E aí, dando spoiler para vocês e de repente pensando em incentivá-los a fazer a leitura do livro, a gente descobre que Lindóia se suicida, né? Após uma tragédia que acontece com ela. E aí descubram o que aconteceu para que Lindóia se suicidasse, tá? E aí, deixa eu ver aqui alguém falando. Professora, ela era considerada feiticeira apenas nos contos, ou na vida real também, e se afastavam dela como na sociedade feudal. Não, ela tem importância na história mesmo, assim, é como se ela fosse... Deixa eu fazer se eu consigo lembrar de uma história. Não sei se vocês já viram novela, mas tinha uma novela que a sociedade se afastava dela nessa novela. Estou procurando uma referência em que a feiticeira está por ali. Ela é importante na história, tá? Mas ela é uma feiticeira que não vai entrar no quesito Inquisição, não. Ela está ali assistindo às mortes, então ela faz parte de um processo mais espiritual. Tá? Ela não vai ter esse contexto muito político, não. E aí eu deixei um trechinho aqui para vocês da Lindóia, né, do fim da Lindóia. Este lugar delicioso e triste, cansado de viver, tinha escolhido para morrer a mísera Lindóia. Já reclinada, como que dormia, de branda relva e nas mimosas flores, tinha a face na mão e a mão no tronco de um fúnebre cipreste que espalhava a melancólica sombra. E aí a gente tem a Lindóia aqui, ó. Essa flecha é um dos índios, tá? Que vê, porque a Lindóia ela vai se deitar ali mesmo para que a cobra pique. De tão desesperada, tadinha, que ela se encontrava. E aí o outro índio, se eu não me engano, é o irmão dela. Ele vê que a cobra vai picá-la e ele não acredita mesmo que ela vai, né, querer o fim da vida. E ele atira a flecha e mata a cobra, mas já é tarde demais. Então, esse é o fim de Lindóia, uma corajosa
índia aí, né? Um personagem muito interessante para a história. Alguém visto com um pouco mais de sentimento dessa vez do que no geral, tá? Deixa eu conseguir andar aqui. E aí, questão sobre o Uruguai, né? Dessa vez eu vou segurar aqui e não vou dar resposta para ninguém. Sobre o poema Uruguai, é correto afirmar que... Ah, não falei do Diogo Álvares. O Diogo Álvares, gente, é o que simboliza, tá? Ele é o cara que é a representação dos portugueses, mas ele é visto como um herói dentro da história. Ele é a forma que o nosso querido autor arranjou de puxar o saco dessa vez, tá? Ele cria o Diego Álvares, ele atribui aí a ele uma função heróica dentro da história, enquanto que o jesuíta é o vilão. Então, a gente tem aí deixa eu lembrar a palavra, quando está em oposição, né? A gente tem aí essa guerra de poderes, tipo, como se fosse o bem e o mal, a representação do bem e do mal, entre Diogo Álvares e o nosso padre jesuíta como sendo o vilão, tá? Cacambo é o marido da Lindóia, né, que se suicida. O que mais que ele está aqui falando? Escrito em plena vigência do Barroco, filiou-se à corrente cultista. Jesuítas, vilões, falei sobre isso também. Segue a estrutura épica camoniana, versos decassílabos e estrofes em oitava rima. Também falei sobre isso. Então, só não tinha falado do Cacambo e do Diego Álvares, tá? O Cacambo, ele é um índio, um dos índios mais importantes, e ele é o amor da Lindóia, tá? E também tá ali com os índios, né? Não é necessariamente o vilão, mas tá ali com os índios e está lutando contra os portugueses, tá? E o Diogo é o herói da história, assim, sabe? Eu consegui puxar o saco aqui trazendo o Diogo Álvares para a gente. Por isso que eu falei que seria importante, se vocês puderem escolher uma obra para ler, leiam o Uruguai. Professora, pode voltar o poema rapidinho para dar uma última lida? Ah, tá. Essa questão não é em cima do poema, não, tá? Eu trouxe o poema para vocês verem o fim da Lindóia. Foi só para fazer um drama, mas eu posso voltar sim. Se meu computador me obedece, eu vou realmente trocar esse computador. Ódio. Este lugar delicioso e triste, cansada de viver, escondido. Olha aí. Ai, que raiva desse computadorzinho. Eu ódio, eu mando ele para um lado, ele vai para o outro, gente. O mouse dele não está funcionando. Aí eu aperto para subir, ele desce, eu aperto para descer, ele sobe. Eu vou desistir desse computador. Vou fazer uma vaquinha, tá? Eu aceito doações. Eu vou comprar um computador novo para dar aula para vocês. Que raiva! Estou muito chateada. Chateada de verdade. Não sei também, não vou confirmar nada não. Tá? Querem que eu releia o poema ou não? Porque vocês acharam que o poema era referente à resposta. Ou estão relendo aí sozinhos? Ok, então vou passar. Se bem que também, gente, de tudo que eu falei para vocês, se vocês prestaram atenção na aula, não era muito difícil, não, ver qual era a resposta correta, tá? Porque, assim, eu falei para vocês que era sobre a guerra, né? Referente ao Tratado de Madrid. Aí, na A, ele diz o quê? Que ele é responsável pela primeira ação colonizadora na Bahia. Aí ele fala do Cacambo, né? Cacambo e sua amada, ao saber de sua amada Lindóia, suicida-se. Acabei de contar para vocês
que quem se suicida é Arindóia. E aí, ó, escrito em plena vigência do Barroco, filiou-se à corrente cultista. E aí a dele fala, os jesuítas aparecem como vilões enganadores dos índios. E aí ele fala, segue a estrutura épica camoniana e fala da estrofes em 8ª rima. O que eu falei para vocês sobre a questão dos versos? Não, já estou acabando, já vou liberar vocês, tá? É porque esse assunto ele é extenso, dava para fazer uma temporada inteira. Eu tenho 5 minutos, me contaram que era até às 5. Eu estou confiando nos meus 5 minutos. Dá para me dar 5 minutos? Então, ok. Vou passar para a resposta, tá, gente? Alguns já viram e tal. Agora ele não quer passar, tá vendo? Como é que é a minha revolta? Eu não vou mais botar resposta nenhuma, eu vou dizer para vocês a resposta. Eu vou deixar tudo sem resposta agora. Até eu comprar. É apenas um, é sim. Até eu trocar de computador não põe mais resposta nenhuma. Meu filho, mas tem hora que ele não vai. É sério, olha só. Aí o que eu falei? A gente está falando da guerra. Ódio. Vou mandar de novo. Chateada. Hashtag chateada. Totalmente chateada. Gente, eu tenho 5 minutos. Peraí. E aí é isso, ó. Eu tinha falado pra... Primeiro que a gente estava falando sobre a guerra do Tratado de Madrid. Então, não tem nada a ver com colonização, né? Ação colonizadora na Bahia. Aí eu falei que a Arindóia se matou. Então, Cacambo não se matou. Como é que Cacambo se suicida, né? Por isso que tem que conhecer essa história, tá, gente? Não, professora, não vou desistir nunca. Vou até o fim agora. Vou arrumar mecanismos para dobrar essa dificuldade. Tá? É isso que os problemas estão... A minha mãe diz assim, minha filha, os problemas existem para a gente resolver. Não, ela fala o contrário, ela diz que a gente existe para resolver os problemas. Então, se eu existo para resolver o problema, estou aqui. E aí, B, né? Cacambo, a gente sabe que eu falei para vocês que a Lindóia se suicidou, então não dá, tá? E aí, escrito em plena vigência do Barroco, não estamos falando de arcadismo, né? Lembrem-se, memorizem isso, tá? Memorizar a que obra, a que escola cada obra pertence é muito importante. Então, Oraguai, arcadismo, marcação de arcadismo aí pra gente, tá? E aí falei para vocês o quê? Que eles tinham vilanizado, sim, os jesuítas, inclusive dizendo que se os jesuítas não tivessem incentivado os índios, a guerra não teria acontecido. Então, a gente vai ter a letra D como resposta, porque sim, né? Os jesuítas aparecem como vilões enganadores dos índios. Vai lá lutar para mim, que eu vou ficar aqui, eu não sei lutar, vocês vão todos morrer. E aí, a última, né? A estrutura camoniana dos versos decassílabos, ok? Eu falei isso para vocês. E estrofes em 8ª rima. Primeiro que eu disse que não havia estrofação, né? Segundo que eu falei que eram rimas brancas, ou seja, não temos rimas nessa produção literária. Cadê? A gente reza por vocês. Vão lutar lá, exatamente. A gente vai ficar aqui rezando, vamos lutar lá que vai dar tudo certo, né? Então é o seguinte, o que eu vou ficar devendo para vocês para a próxima aula? Vou ficar devendo... Assim que meu computador... Eu vou ficar devendo para vocês um computador que funcione direito para a gente dar uma aula legal. Eu vou ficar devendo o Tomás Antônio Gonzaga com Marília de Disseu, que é uma obra que tem bastante questão de vestibular com Marília de Disseu, tá? E as cartas chilenas. Também tem questão de vestibular com as cartas chilenas, mas do que eu conheço, tem mais coisas sobre Marília de Disseu. Inclusive, quando a gente chegar em romantismo e modernismo, a gente vai ver questões que associam Marília de Disseu a obras de outras escolas. Então, ela é uma obra muito forte, muito importante, não tem como deixar de falar. E aí, ou seja, próxima aula eu começo falando sobre Marília de Disseu e as cartas chilenas, que também são muito importantes, tá? É muito importante para essa questão política do ciclo do ouro em Minas Gerais. É marcante dentro da nossa literatura, mediante a esse evento, né, que está acontecendo.
E aí a gente vai começar aí com pré-modernismo e vamos entrar em modernismo, que também é uma escola bem longa e tem bastante coisa pra gente ver, tá? Modernismo não, gente, desculpa, romantismo, tá? Não sei por que eu pensei em modernismo, mas é romantismo. A gente vai entrar. Inclusive, é a minha escola favorita. Eu sou muito romântica. Mentira. São 5 horas, né? Tenho que liberar vocês. Ok. Então, a gente fica para as próximas aulas, tá? Na semana que vem. Vou voltar aqui. Acho que eu fui cortada. Não? Cadê meu celular? Lucy. Oi. Oi. Ainda estão aí, eu não consigo abrir aqui para variar. Abriu o quê? Abrir nada. Clica Só lá, tô não ouvindo tem um... voz. O Zoom me cortou. Te cortou? Parou a aula, acabou. É porque eu perdi totalmente a visão. Ah, agora sim, voltei a ver. Tá, eu pensei que ele tinha me cortado, eu tava totalmente confusa. Ok, ele fechou aqui, aí eu fiquei apertando, tentando abrir e não abria. Pois é, tá. Então todo mundo ouviu as últimas instruções, né, gente? Eu tava tentando mandar mensagem para Alexandre para ver. Alexandre, ainda estou online ou não. Mas, enfim, ficou claro? Então, a gente vai terminar essa partezinha, essas duas últimas obras, né, como as mais importantes do arcadismo, e vamos iniciar romantismo, tá, nas aulas a seguir, tá bom? E o Uruguai fica sendo aí uma grande indicação minha para vocês, tá bom? Quem puder também dar uma pesquisada em um Caramuru, muito importante, tá? Beijos. Acabou? Tem que encerrar? Você veio me expulsar? Exatamente, acabou. Tá bom, obrigada.